Bom, Domênico Massareto, muito obrigado por você ter vindo aqui até quem sou e por estarmos agora trocando essa ideia nesse podcast chamado Manual Prático de Criação Publicitária. Toda vez que eu converso com você, Domênico Massareto, eu lembro daquele vídeo do Bruce Lee que fala "Like water, my friend". Você lembra desse vídeo? Eu lembro desse vídeo. Eu estou curioso para saber por que você lembra de mim. Porque o Domênico Massareto começou a carreira e quem está ouvindo a gente no podcast está querendo sempre engatar alguma coisa nova, uma carreira, está querendo sempre engatar uma atividade nova e querendo saber como é que funciona, como é que faz para chegar lá, como é que faz para acontecer. E Domênico Massareto, fala um pouco. Hoje você é CCO da Publicis Brasil, perfeito? Perfeito, totalmente sem querer. Então, aí começa a história. Mas, Domênico, conta assim, eu lembro sempre do Bruce Lee e do Like a Water, porque a história do vídeo é muito boa, porque ele é uma entrevista que ele dá há 45 anos atrás, sei lá, 50 anos atrás, para um entrevistador da TV britânica, e ele diz que ele faz um pouco, é um baita ator, né? Ele fala um pouco da importância de você se moldar àquilo que o mundo te dá, né? A água, ela toma a forma de uma xícara de chá, ela toma uma forma de um rio, toma a forma de um mar, ela não tem forma, ao mesmo tempo tem todas, e é isso que ele fala. Domênico, você começou com uma palavra que hoje já não existe mais, que é digital, é isso? Exatamente. É mais ou menos, mas sim. Não é? Hoje essa palavra não é digital. Hoje essa palavra não existe mais no sentido que hoje ela está tão na nossa vida que ela é a nossa vida. Exatamente. Na verdade, entregando um pouco a idade, eu comecei um pouquinho antes da palavra digital entrar na moda. Conta pra gente. A palavra digital ainda não estava tão na moda. A real é que por um incentivo do meu pai, que sempre foi muito aficionado por tecnologia, eu cresci do lado de um computador e aprendi a usar o computador muito cedo, né? E eu, de alguma maneira, já exercitando a criatividade dentro do que a ferramenta permitia, acabei começando a minha carreira profissional fazendo algo que era criação dentro do computador, mas isso foi pré-internet. Olha só, antes da internet. Antes da internet. Então, eu tive o meu primeiro emprego foi como desenvolvedor multimídia para a Apple Brasil. Você sempre envolvido em grandes corporações, Domênico. Sempre envolvido em grandes corporações. Então, o que aconteceu é que em 1995, a Apple aqui do Brasil ela tinha um escritório, ela tinha um departamento de desenvolvimento, né, que trabalhava fazendo software, games corporativos para as empresas, né, aqui no mercado nacional. E eu fui fazer um curso de multimídia na época. O curso de multimídia na época era você aprender a mexer em software de edição de imagem, edição de vídeo, edição de som. E quando acabou o curso, que era um curso ministrado pela Apple, eu recebi um convite para trabalhar com eles. Eles falaram, poxa, a gente achou que... A gente gostou do material que você fez aí no curso, né? Porque eu já praticava em casa bastante. Você não quer trabalhar aqui com a gente? E para mim foi muito legal o convite e foi a minha primeira experiência profissional trabalhando com tecnologia e criatividade. Você tinha o quê? 12 anos? Eu tinha 95, eu tinha 17 anos. Como a gente iria lá em Lisboa, é um puto. Ô Domênico, essa história eu não sabia. E você morava onde? Na época, eu morava em Jundiaí, no interior de São Paulo. Olha aí. Então, eu sou nascido em São Paulo, capital, e com 6 anos de idade, meu pai achou que era melhor criar os filhos no interior. E na época eu estava lá. Então... E você estava na faculdade também ou foi só um curso técnico? Eu estava na faculdade na época. Na verdade, em 95 eu estava entrando na faculdade. Pois é, 17, né? Eu estava prestando vestibular na época, mas eu entrei no final de 95 na faculdade. E foi muito curioso, assim, porque... O meu pai é publicitário. Ah, não sabia.
Caraca, você não é meu amigo, Flávio? Noites de revelação. Diga, Domênico. Meu pai foi publicitário. Meu pai, ele tentou ser redator e por uma circunstância do destino profissional, ele acabou prosperando na carreira como produtor gráfico. Então, meu pai sempre foi um cara dos materiais e da tecnologia antes da computação. E tem uma qualidade em quem faz esse tipo de trabalho que é a importância do craft, de fazer bem uma coisa, né? De terminar bem as coisas, de fazer com cuidado as coisas. Hoje em dia, na nossa era mais sofisticada em termos de digitalização, em termos do online, o craft está aparecendo de volta como algo fundamental para a nossa vida. Né? Exatamente. Assim, na época, a importância, né, do protográfico nessa época, que era no meio dos anos 80 e começo dos anos 80 e até o meio dos anos 80, ele não era só uma pessoa técnica que estava lá para dar suporte ao trabalho, mas alguém que ia viabilizar de fato, né? Então, eu cresci com meu pai dentro de casa com material, com tipos de papel, com tipos de fonte. Meu pai tinha livros e livros de tipo de fonte, de banco de imagem, de cores, né? Os livros da Pantone e tudo. E eu lembro das discussões que ele tinha com os amigos dele, que eram criativos, eram diretores de arte, e eram discussões sobre como tornar possível fazer alguma coisa. Então, eram discussões muito interessantes. E eu, como uma criança curiosa, eu crescendo no meio desse monte de livro, né? Eu fui estudando isso, eu fui brincando com isso, eu fui convivendo com isso, né? Então, é curioso que até hoje eu sei olhar as fontes e eu sei que tipo de fonte é aquela, porque eu cresci vendo o desenho da fonte e lendo o nome dela. Então, eu fui treinado desde criança a reconhecer esse tipo de coisa, né? Tinha uma época que eu também sabia os tipos de papel, né? Então, eu tinha esse conhecimento aí. Até eu falei com você quando eu te convidei, falei, não, vamos lá, Domênico, falar sobre direção de arte. Hoje você é um homem de negócios, hoje você é um cara de comunicação, um cara de negócio, de business com comunicação e transcendeu qualquer atividade primária, como eu transcendia de redator, tal. Mas você começou como diretor de arte. Na verdade, eu comecei como diretor de arte também por acaso, assim, também sem querer, né? Eu fico preocupado aí com quem estiver ouvindo o podcast que vai achar, então quer dizer que foi tudo meio sem querer eu também estou estranhando essa história, né? É tudo sem querer, pô, eu dando eu ralando pra caramba e ele fazendo as coisas sem querer e chegando aí. É curioso, porque eu vivi um período muito de transição muito forte, assim, né? E eu vi muito mais, embora as coisas venham mudando com uma certa velocidade, eu sinto que a mudança que eu vivi foi muito maior no final dos anos 90 do que agora, principalmente no que diz respeito à tecnologia. Então, o que aconteceu? Eu fui um adolescente que era apaixonado por tecnologia e eu mantive desde criança o hobby de programar. Eu sempre adorei linguagens de programação. Isso para mim foi uma coisa muito, muito útil durante a minha vida inteira, porque não só era uma espécie de brincadeira, como eu usava essa brincadeira para resolver coisas, para fazer coisas. E, de alguma maneira, dar vazão criativa a minha vontade de criar, de inventar coisas, né? E isso foi uma coisa que eu sempre mantive mantive como atividade, como um hobby. Ali aos 15 anos, eu era apaixonado por videogame e eu comecei a fazer videogame para as empresas. Então, era uma espécie de... Hoje, seria algo como um desenvolvedor, uma produtora de tecnologia, né? Mas as empresas, agências menores de publicidade e tal, que me conheciam, porque conheciam meu pai, elas falavam assim, nossa, eu vou fazer um evento e vai ter um stand lá, e vai ter uma tela, eu precisava colocar um jogo lá. Será que seu filho não consegue fazer um Pac-Man, uma versão para mim do Pac-Man, uma versão para mim de um jogo que o cara tem que atravessar uma floresta e chegar não sei aonde? E eu fazia esses jogos... eu fazia esses jogos em casa e ganhava dinheiro fazendo isso. Que ótimo. Para fazer esses jogos, eu tive que aprender a mexer em software de edição de imagem,
em software de 3D, nos softwares de programação, nos softwares que juntavam tudo isso e no executável que era o jogo que ia rodar na máquina e tal. Então eu fui virando esse cara técnico até o dia que chegou o momento de eu prestar vestibular. E aí eu pensei o seguinte, eu falei, poxa vida, meu pai é publicitário, eu convivi com a publicidade em casa por causa dos livros, por causa de tudo isso que eu contei. Eu convivi com os amigos do meu pai que eram publicitários e eu acho que eu quero trabalhar com publicidade. Só que eu quero criar, eu não quero fazer outra coisa. Eu já sei que eu quero, dentro da publicidade, eu sei que eu quero ser criativo, né? E eu quero criar as coisas novas e legais e eu quero poder usar isso que eu sei para fazer publicidade. O que aconteceu? Eu falei, eu vou estudar alguma coisa que me dê esse repertório criativo, porque a parte técnica eu acho que eu sei. E eu fui estudar cinema. Então eu fiz faculdade de cinema, né? Olha só. Estudei aqui em São Paulo e tal. Como todo estudante de cinema, eu entrei no curso apaixonado por direção, eu queria dirigir meu filme, né? Depois, no meio do caminho, eu acabei descobrindo uma paixão pela história, pela ideia, né? E é curioso, assim, porque eu achava que a ideia estava mais pro lado do roteiro do que qualquer outra coisa, então depois eu acabei estudando mais roteiro, me aprofundando em roteiro, mas a minha paixão mesmo era a ideia, assim, como é que alguém tem a ideia de fazer um filme que vai emocionar as pessoas de um determinado jeito, de onde vem essa ideia, como é que isso acontece, tal. E eu acabei entrando na faculdade de cinema fascinado por essa capacidade de algumas pessoas, né, de como é que eu vou emocionar as pessoas e eu vou fazer isso contando uma história que é desse jeito e tal. Quando eu acabei a faculdade de cinema, eu estava meio perdido. E meu pai falou, tem um amigo meu que tá entrevistando gente para a agência dele e tal. E aí eu fui lá conversar né, nessa agência, né? E na época tinha um diretor de criação que fazia BTL, fazia o Below the Line, dentro de uma agência de ATL. O Below the Line, para quem não sabe, explica pra gente. O Below the Line é tudo aquilo, né, que são todas as disciplinas de comunicação que não são as disciplinas de comunicação básica como filme de TV, anúncio impresso e outdoor, né? Na época eram as disciplinas que estavam mais relacionadas a marketing direto, promoção em eventos e ativações. E aí tem uma coisa engraçada, só uma pausa para você pegar o seu Dry Martini, por favor. Porque aqui a gente tem liberado isso. Mas tem uma coisa engraçada, Domênico, que essa palavra below the line, que a gente diz que está abaixo de uma linha, ela, na verdade, há um tempo atrás, no tempo que você começou, apesar de você ser muito jovem, no tempo que eu comecei, apesar de ser muito mais velho que você... Adorei o muito jovem. Abaixo era uma coisa que podia pressupor algo menor, mas que hoje, na verdade, está trazendo o below the line, o abaixo da linha, na verdade, hoje, que é ativação, que é ponto de venda, e hoje virou geolocalização, e tem muita tecnologia embarcada em tudo isso. Hoje virou a grande estrela, na minha opinião, uma das grandes estrelas, até a gente vê isso em Cannes e vê isso em diversos cases e diversas soluções criativas. A gente vê uma baita criatividade dentro dessa história de below the line, né? Hoje, basicamente, as linhas, a linha acima e abaixo, ela, em termos de importância, não existe como existia quando a gente começou a carreira. Exatamente. Hoje eu acho que essa linha, talvez ela nem exista mais, e há um tempo já que essas disciplinas do antigo below the line, já há um tempo no Festival de Cannes, são as linhas do festival onde você tem os trabalhos mais interessantes, na minha opinião, assim, os mais complexos. Exato. E os que de fato se envolvem na vida do consumidor num contexto muito mais curioso e muito mais revelador, assim, muito mais legal. E hoje o Brasil todo tem uma promoção, o Brasil todo, qualquer cidade do país tem uma ativação, qualquer pequena cidade ou média cidade tem uma comunicação de uma loja, de um ponto de venda. E essa comunicação precisa ser bem feita, pode ser feita com criatividade, até poucos recursos, né, como a gente cansa de ver, e tem a sua importância, né? E tem a sua importância. Aí você
achou que podia começar por aí, é isso? Não, aí eu fui conversar com esse diretor de criação de Below the Line e falei, olha, eu vim aqui conversar, eu não sei exatamente, né, o que é a posição que você tem. E aí o cara falou, não, legal, você tem um portfólio? Eu falei, olha, eu não tenho um portfólio, mas eu trouxe aqui num CD, na época a gente usava CD para guardar os nossos arquivos de computador. Eu falei, eu trouxe aqui um CD que tem algumas coisas que eu fiz, eu tenho uns jogos que eu fiz, tem uns curtas que eu fiz na faculdade de cinema, tem umas músicas que eu gravei porque eu gosto de tocar piano, então eu tenho essa produção aqui, multimídia, meio caseira e meio amadora, e é isso que eu tenho para mostrar, né? E esse diretor de criação viu as coisas, ele parecia estar animado, ele parecia estar gostando das coisas e tal. Ele falou assim, você fez tudo isso? Eu falei, eu fiz tudo isso. Ele falou, é o seguinte, eu tenho uma vaga aqui na minha agência de diretor de arte digital. Você toparia? Eu falei, claro que eu toparia. Né? E eu pensei assim, caramba, o que será que faz um diretor de arte digital? Primeiro você entrou no barco para saber se você poderia fazer alguma coisa dentro do barco, é isso? Exato. Certíssimo. Eu não fazia ideia do que era um diretor de arte digital, né? E aí ele falou, não, tá bom. Agora me conta uma coisa, quanto você quer ganhar? Né? Quanto que você hoje, a sua pretensão salarial, né? E era uma das primeiras entrevistas de emprego que eu fiz na vida, na verdade. E eu nunca tinha me perguntado a minha pretensão salarial, né? Então eu fiz uma conta rápida de cabeça, falei, bom, eu já sei quanto que é o meu custo mensal, tal, então vou dar uma subida, né? Eu vi que o cara gostou do meu trabalho, vou arrepiar, vou pedir uma fortuna. Eu falei, ó, eu quero R$1.000. Aí o cara ficou sério. Ele olhou para mim e falou assim, olha, é o seguinte, eu não posso te pagar R$1.000 porque tá totalmente fora da vaga. Eu vou te pagar R$4.000 e você não conta para ninguém. Eu apertei a mão dele e falei, pode deixar comigo. Eu não conto nada para ninguém, eu não digo nada. E foi assim que eu entrei sem querer numa agência como diretor de arte. Se quiser falar o nome da agência, pode falar. Né? A agência era uma agência muito legal que ela foi adquirida depois, que chamava Grotera. Grotera, claro. Uma agência maravilhosa, com ótimos profissionais. O diretor de criação que me entrevistou era o José Luiz Mendieta. E um lugar onde eu fui muito feliz, assim, um lugar muito, muito bacana. Ele era considerado uma agência média na época, né? Devia ter umas 60, 80 pessoas, mais ou menos. Mas tinha uma cultura muito bacana, um jeito muito legal de fazer as coisas, uma organização de trabalho muito legal e me permitiu um desenvolvimento profissional muito bom, assim, porque eu tive contato com profissionais que eram muito bons, eu tinha recurso, porque era uma agência que tinha uma importância, ela tinha um espaço e uma voz no cenário, né, do começo dos anos 2000 ali, isso eu estou falando de 99 a 2000, na verdade, não tenho certeza. Então foi um lugar onde eu estava lá para, de alguma maneira, usar tudo que eu sabia para fazer publicidade. E foi um lugar onde eu aprendi sobre publicidade muito, assim, porque a verdade é que eu não estudei publicidade. E também, embora tenha convivido com meu pai e os amigos dele que eram publicitários, eu nunca entendi, eu nunca fui atrás de entender o detalhe do funcionamento de uma agência. Então, eu aprendi isso na prática mesmo. Foi a primeira vez que eu entrei numa agência. Eu acho que isso que você está falando é uma coisa muito interessante para quem está ouvindo, porque por que ele viu o valor e te ofereceu 3 vezes, 4 vezes mais do que você pediu? Muito provavelmente porque ele deve ter visto a importância daquilo que você apresentou para ele. Você apresentou música, você apresentou jogos, você apresentou diversas disciplinas. E tem uma palavra, quando se fala... Por que isso é até muito engraçado. Por que o cara que desenha chama diretor de arte e o cara que escreve não chama diretor de redação, só chama redator? Porque, na verdade, o fardo e o peso que o diretor de arte leva e a capacidade que ele precisa para levar em frente a direção de arte, o trabalho dele, requer N disciplinas. É por isso que dirigir a arte
o diretor de arte, ele dirige a arte, ou seja, diversas disciplinas necessárias, ele pega essa disciplina e consegue levar ela até um bom final. É por isso que o diretor de arte, isso existe na valorização de diretor de arte ou redator, e existe sempre essa brincadeira, né? O redator é o que pensa, o diretor de arte é o que desenha. Não, o diretor de arte é diretor e o outro é só... Nem diretor né? Mas eu acho que é isso, o diretor de arte ele tem, e isso que eu acho muito legal, e quando ele viu as suas disciplinas todas, áudio, vídeo, game, ilustra... tudo junto, ele de cara deve ter sugerido algo que ele sentiu que é, na sensibilidade dele, que é diretor de arte digital. Justamente porque era uma coisa até naquela época, provavelmente, que estava começando. Então, ele sentiu isso. E eu acho que isso é importante dizer, né? A importância na hora que você está criando ou na hora que você quer trabalhar com criação, comunicação em geral, mas na criação, de você ser mais fuçado, né? De você explorar mais limites, de você não ficar... Eu gosto muito de ler e de escrever, mas, poxa, você precisa ter uma cultura e ter uma vontade e ler coisas, e ver coisas, e entender coisas que não é só ler e escrever, ouvir, tocar um instrumento, cantar. Exato. Ou seja, então, aí você começou a sua carreira de diretor de arte digital, sabendo que você toca bem piano pra cacete. Obrigado. É muito talentoso em tudo que faz. E como que você Qual que foi o segundo passo e o que te levou pra frente? Quais as fichas que caíram? Porque eu acho que você trabalhou depois num time maravilhoso que foi o da Clique, né? Antes de eu ir para a Clique, o que aconteceu foi que eu me apaixonei pela publicidade ou pelos detalhes da publicidade dentro dessa agência, né? E eu falei assim, eu pensei assim, peraí, eu estou no meio de um time criativo, né? Que fica o dia inteiro trabalhando só com ideias e ter ideias e executar ideias, né? Poxa, isso aqui é muito legal, né? Pô, vamos fazer demais isso aqui. Isso aqui é a melhor coisa do mundo. Só que ao mesmo tempo, eu sentia o time meio devagar, assim. Eu falei, o que está acontecendo aqui que tá meio devagar, tá meio... Por que a galera não faz mais? Isso aqui é muito bom, isso aqui é muito legal, vamos criar ideia o tempo inteiro e tal. E eu sentia que existia não, vamos devagar, calma, sem pressa tal. E eu tinha muita pressa, porque nessa época eu tinha 23 ou 24 anos e eu estava pisando numa agência pela primeira vez. Então eu me sentia meio velho, né? Muito louco. Querendo ganhar tempo. Eu queria correr, porque eu não entendia muito, né? Eu estava muito empolgado com tudo aquilo, muito apaixonado por tudo aquilo, né? E aí eu via tudo meio devagar e eu ficava meio inconformado. E eu ia nas pessoas e falava assim, o que você se formou? Como é que você se instrui, né, sobre o processo criativo? E eu percebia que as respostas eram meio evasivas, assim. Eu comecei a me dar conta que tinha muita gente que não estava criando de verdade. Eu estava fazendo um teatro. Eu estava meio que, não, eu sou criativo. Isso não significa que eu crio. Uma pose, assim. Tinha muita pose. E beleza. Aí eu tava lá na agência, paradão, e de repente eu vejo que começa uma produção criativa maior. O pessoal começa a criar, começa a colar coisa na parede. Aí eu virei para um amigo meu da época, o Gui Rangel, que era diretor de arte lá. Eu falei, Gui, o que está acontecendo que todo mundo resolveu produzir? Ele falou, não, é o seguinte, daqui a alguns meses a gente vai inscrever os trabalhos do Festival de Cannes. Então o pessoal está produzindo esses trabalhos do Festival de Cannes. Eu falei, mas o que é o Festival de Cannes? Né? Ele falou, não, o Festival de Cannes é o maior prêmio da publicidade, né? É o mais difícil, o mais importante, se você ganhar um prêmio no Festival de Cannes, um leão de Cannes, você vai ser celebrado. Isso aí é o grande prêmio da propaganda e tal. Eu falei, então vamos ganhar uns prêmios. Ele falou, não, calma, não é assim. Não é assim. Essa agência aqui nunca ganhou um leão em Cannes ainda, até hoje. É uma coisa muito difícil, é raríssimo isso acontecer, né? Eu falei, bom, então eu já sei, eu tô aqui numa agência, eu tô apaixonado por isso, eu já sei o que eu tenho que fazer agora, eu tenho que ganhar um leão de Cannes, essa é a minha meta, né?
Aí, beleza, né? O pessoal colou as ideias, eu entendi que eles mostravam as ideias para o diretor de criação, o diretor de criação escolhia quais ideias iam para o festival e a gente esperava para ver quem ganhava, né? Eu falei, bom, então é o seguinte, esse ano eu não vou participar, porque eu nem sabia o que era o Festival de Cannes, o ano que vem eu vou participar do Festival de Cannes. Beleza. E continuei, né? Tentando ter ideias melhores todos os dias. Eu me botei uma meta de ter uma ideia boa por semana. Fantástico isso. Eu não sabia se eu ia, como eu estava começando, eu não sabia se eu ia ter as oportunidades criativas para eu ter boas ideias, então eu falei, não, eu mesmo vou tentar criar uma boa ideia por semana, uma ideia que eu goste, né? E fui fazendo isso, e aproveitando cada oportunidade que eu tinha para fazer um bom trabalho, né? O que aconteceu? Passou um ano e aquela turma que era meio, né, posuda, começou de novo a colar um monte de ideia na parede, né? Eu cheguei na sala do diretor de criação e falei, olha, esse último ano eu fiz 2 trabalhos, né? De verdade eu fiz 2 trabalhos que eu queria inscrever no Festival de Cannes, né? Posso inscrever no Festival de Cannes? Aí o diretor de criação olhou e falou assim, bom, sei lá, né? Pode, 2 trabalhos, a gente manda aí, vê o que acontece. E deixa esse menino aí feliz, né? E eram trabalhos muito simples, eram trabalhos aí sim já digitais, né? Porque aí no começo dos anos 2000 já existia a internet. E um deles, inclusive, era o pior job, o pior trabalho que eu acho que um criativo pode fazer, que era assim, um site novo de comunicação estreou, então era uma revista de comunicação, um site de comunicação, que chamava Ed News, se eu não me engano, e por eles estarem estreando, eles falaram assim, olha, agência, vocês têm um espaço aqui de graça, eu vou te dar um banner na minha página aqui, então você vai poder criar um banner aqui dentro, que era um quadradinho. Que era uma revista do Rio Grande do Sul, não é? Uma revista digital do Rio Grande do Sul sobre comunicação. Exatamente. E aí eles deram um espaço pra gente, um banner pra gente, que era um quadradinho de mais ou menos 3 por 4 centímetros no site, onde a gente podia escrever algo sobre a nossa agência, né? Que legal. Era um espaço que não cabia muito mais que o logo e uma frase, conheça a gente aqui, alguma coisa assim. E como eu estava, né, querendo aprender e mostrar que eu estava empenhado em melhorar como criativo, eu fiz um trabalho que eu considerava bacana e esse era um deles, né? E o outro trabalho era um trabalho para um cliente que a gente tinha, que era a Adidas, né? E me deram um trabalho também de falar, olha, chegou um novo tênis tal, e era uma foto do tênis. Eu falei, não, eu vou tentar ter uma ideia, né, para fazer isso acontecer. E aí o diretor de criação falou, tá bom, vou mandar esses seus 2 trabalhos lá para Cannes. O resultado, eu ganhei 2 leões. E aí foi curioso, assim, eu fiquei muito feliz, óbvio, eu não me cabia assim de felicidade, porque o meu amigo tinha me dito um ano antes, ele falou, não, se você ganhar isso, você vai ser o melhor cara do mundo e não sei o quê, e a gente não ganhou, é difícil. Eu falei, caramba, então eu ganhei, eu sei fazer isso, eu posso fazer isso. Que legal, né? Talvez eu tenha... A sensação é muito boa. É muito boa aqui, poxa, talvez eu esteja no caminho de entender o que faz um diretor de arte digital. Exato. E aí eu fiquei muito feliz. E isso gerou uma certa ciumeira lá dentro da agência, né? Porque esse diretor de criação, que era meu chefe, e era um diretor de criação de below the line, ou seja, alguma coisa, né, que teoricamente está abaixo da linha, exato, ele virou uma espécie de estrela lá, né? Uma espécie de pessoa importante dentro da agência, assim. Então todo o below the line começou a ganhar uma importância. Nessa época, esse ano foi o ano que a Grotera foi comprada por uma multinacional chamada TBWA. Sim. Né? A TBWA é uma das grandes redes mundiais, ela faz parte do grupo Omnicom, né? E na época existia um desafio e uma busca de todas as redes por trabalho digital, trabalhos capazes de mostrar criatividade dentro de um ambiente digital, dentro da internet na época, né? E o fato da gente ter acabado de ser adquirido pela TBWA e ter ganhado esses 2 prêmios fez com que a gente recebesse uma atenção do grupo também, né? Recebesse um carinho do grupo. Então, eu lembro que na época o diretor da TBWA Américas, né, o executivo que controlava as operações dos Estados Unidos, do México, do Peru, da Argentina, do Brasil, ele era americano, ele veio até o Brasil só para dar os parabéns para o meu chefe e para mim, e falar, não, parabéns, vocês fizeram uma coisa, né? Legal. Então eu me senti muito bem, muito bem.
beleza, eu continuei na agência, né? Eu lembro que eu ganhei um aumento e aí eu já estava ganhando muito mais do que os R$1.000 que eu precisava para sobreviver. E aí chegou o ano seguinte, mais um festival de Cannes. E aí, Domênico, o que você tem para inscrever lá? E eu falei, olha, eu tenho mais esses 2 trabalhos aqui que eu gostaria de escrever, que foram coisas que eu fiz aí esse ano, que eu gosto. Ah, beleza. E eu ganhei mais 2 leões. E aí foi uma festa e tal. E o que aconteceu? Na época, a comunicação digital também estava ganhando uma certa relevância. Quando esses 4 trabalhos premiados, né, eles ganharam uma certa evidência, eles apareceram lá no Meio Mensagem, no site do Clube de Criação. Quando o mercado viu que o profissional por trás dessas peças aí era eu, estava envolvido, né, nessas peças, eu comecei a receber alguns telefonemas, algumas propostas de outras agências. E dos telefonemas foi o telefonema da agência Clique, que falou, olha, a gente sabe que você está numa agência hoje que é uma agência multidisciplinar, né, uma agência que faz todo tipo de disciplina, e você é o responsável por uma disciplina que é digital, e aqui a gente só faz isso, né? O que você acha de vir para cá e num ambiente que é o seu ambiente, né? Num ambiente que você vai poder ter muito mais pessoas do seu tipo fazendo o tipo de trabalho, esse mesmo tipo de trabalho e tal, com uma posição que é de gestão. Agora você vai tomar conta de um time, né? Você vai ser um diretor de criação. Falei, Ou seja, você foi contratado para ser diretor de criação da Clique. Exatamente. Né? Na época, o cargo não era de diretor de criação, era uma espécie de supervisor de criação, mas seria o equivalente a um gerente de outras áreas. Entendi. Assim, né? E aí eu topei, né? Assim, falei, olha, acho que isso vai ser importante para o meu crescimento. E no fundo, foi isso que pautou todo o passo que eu dei na minha carreira, né? Apesar de muitos deles terem sido meio sem querer, como eu gosto de brincar, eu sempre escolhi sair de um lugar e ir para outro, colocando o peso da minha escolha sempre foi o que eu poderia aprender nesse lugar, assim, como é que isso vai me desenvolver profissionalmente. Ou seja, o teu guide de carreira foi aprendizado. Aprendizado, assim, não só aprendizado, né, o que a estrutura me permitiria, mas com quem eram os profissionais com quem eu ia trocar. Isso é importante, né? Muitas vezes as pessoas levam as suas carreiras para uma questão de remuneração. Tem uma coisa que eu acho uma grande piada, né? Sempre achei, mesmo quando eu era moda, que era se aposentar antes dos 30. Se aposentar antes dos 40, depois se aposentar antes dos 30. A coisa mais chata do mundo, você tem 30 anos, 40 anos, se aposentar, não faz sentido nenhum. Quando, na verdade, isso eu acho o máximo, é você guiar a sua carreira por conceitos que estão além, ou aquém, se você preferir, de coisas materiais. Isso é uma verdade. Quando eu comecei minha carreira, eu poderia ter começado minha carreira em São Paulo, mas eu preferi começar em Lisboa. Não é que eu preferi. Eu achava que eu não estava pronto ainda para trabalhar em São Paulo, porque eu achava isso aqui muito difícil. Aí, não que Lisboa seria fácil, mas achei que lá seria mais fácil, não sei. Se bem que não foi difícil também, da mesma forma. Mas sempre o guide foi aprender coisas que eu não sabia, muito similar ao que você... Talvez não tão planejado, foi mais instintivo, mas isso também sempre me levou. Aí quando eu estava lá há 5 anos em Lisboa, estava super bem, estava feliz lá, amo aquela cidade. Eu pensei assim, não, mas como será que eu seria no Brasil? Eu preciso testar, porque eu não sei se eu sou bom o suficiente para trabalhar lá. Talvez eu não seja bom o suficiente. Então vou ver se eu sou bom, mas eu não sou bom o suficiente para São Paulo. Vou procurar um outro lugar. Aí fui fazer entrevista em Belo Horizonte, fui muito bem recebido em Curitiba. Acabou dando certo em Curitiba. Fui para Curitiba, fiquei 6 anos em Curitiba, e aí o trabalho foi nacional. Aí, já com 36 anos, que eu falei, não, agora eu acho que eu estou pronto para ir para São Paulo. Vamos ver. Eu achava, lá na África, desde o primeiro dia, que eu entrei no dia 16 de janeiro, que eu iria ser demitido no dia seguinte. Eu podia jurar que eu iria ser demitido. Então eu trabalhava
das 7 da manhã, porque eu ficava num flat sozinho, minha família ficou em Curitiba. Eu lembro disso. E ficava das 7 da manhã às 11 da noite, no outro dia estava às 7 da manhã às 11 da noite. Resumo, eu não fui demitido. Obviamente, deu tudo certo, mas o que me levou sempre a ficar. Depois eu saí. Quando eu saí, também foi sempre isso, foi sempre me testar. Quebrei a cara algumas vezes. Não na África, mas quebrei a cara algumas vezes. Mas o percurso que a gente faz querendo ser testado ou querendo aprender ou planejado de uma outra forma, né, como eu comecei, o Like a Water, você se moldando, shapeando, ela é muito mais rico e interessante do que propriamente por causa de salário, por causa Claro. É importante, mas foi sendo importante o aprendizado que te deram 3 vezes mais, 4 vezes mais o que você queria ganhar. Sem dúvida. E se você tivesse me perguntado na primeira semana de África, eu já diria que você iria longe. Era uma questão íntima de foro pessoal, eu achava que eu iria ser. Não. E aí eu ficava assim, eu vou ser demitido amanhã. Eu gosto então... que está sendo uma noite de revelações. Assim. Sim, muitas. Eu não conhecia esse seu lado inseguro, mas é muito bom, muito bom. Você estava na Clique. Então, eu estava na Clique e aí o que aconteceu? Eu tive essa minha primeira experiência de gestão e ela foi muito importante para eu entender que eu gostava muito de pessoas. Eu gostava muito de ajudar as pessoas, eu gostava muito de desenvolver as pessoas. Só uma parte, desculpa, Domênico. Claro. Aí, a gente estava aqui, a agência, aqui a Tech & Soul fica em cima do Astor, na Vila Madalena, aqui em São Paulo. O Astor é o bar dos publicitários, enfim. Perfeitamente. Estávamos agora lá tomando um Negroni antes da gravação, esse é o segundo Negroni e o segundo Dry Martini. De repente para um cara na frente, passa, o Domênico fala, é o Juquinha? Aí o Juquinha parou, voltou. Domênico, fazia 20 anos que eu não te via. Aí resumindo a história, eu vi isso para assinar embaixo o que o Domênico está falando. O Domênico pergunta, Juquinha, você está onde? Não, eu sou o head da Airbnb de design, do Airbnb de São Francisco. Ele é o head global de design, o moleque deve ter o quê? 30 anos, nem isso. Por aí. E foi estagiário do Domênico e lembrou do Domênico na hora e não só, e disse assim pro Domênico, eu fui testemunha, Domênico, eu uso algumas frases que você falou para mim até hoje com quem trabalha comigo. Pô, e foi muito emocionante e foi muito bacana ter visto isso. Então, isso que você está falando eu acabei de ver agora, tirando a nossa relação, acabei de ver isso agora. Não, então foi uma baita coincidência porque foi exatamente esse momento, né? Eu era um solitário, um digital solitário, né, na empresa anterior e de repente eu tinha um time de 15 pessoas e eu tinha nenhum treinamento em gestão, né, e como desenvolver pessoas. Como que você se virou com isso? Eu descobri que eu tinha jeito com pessoas. Eu descobri que eu sabia ouvir bem as pessoas, eu tinha uma sensibilidade para entender como é que eu podia ajudar elas e eu descobri também que eu tinha esse nível de generosidade, né, poxa, eu entendi o que você está falando e eu vou usar uma parte aqui do meu dia e da minha energia para ajudar você no seu caminho aí, porque de uma maneira indireta o seu trabalho também é o meu trabalho a partir de agora, né? Então no fundo eu entendi que parte do meu trabalho ia ser indireto, né? Parte do trabalho que eu era responsável iria ser feito não pelas minhas mãos, mas pelas mãos de alguém que estava debaixo da minha responsabilidade, né? Do meu olhar, assim. Então foi meio instintivo, mas eu acabei adorando isso, adorando essa experiência de trabalhar com esse time. Curiosamente, eu não aprendi tanto sobre digital porque era um ambiente onde eu era mais um, né? Eu estava entre iguais, né? E eu senti essa falta de aprendizado, assim, onde eu posso aprender mais, tal. E aí o que aconteceu? Eu fiquei pouquíssimo tempo na agência Clique, eu devo ter ficado 1 ano ou até menos. E um amigo meu uma vez falou assim, nossa, eu tenho uma conhecida, né, chamada Suzana Applebaum. Ah, Suzana, querida Suzana. Que ela tá lá na África, ela acabou de ir lá pra África fazer digital e ela tá montando um time, você não quer conhecê-la, né? Eu falei, pô, eu
posso conhecer, né? Não sei se ela quer me conhecer, mas eu posso conhecer. Se você fizer essa ponte, tá? E meu amigo fez essa ponte e a gente se conheceu. E ela falou, você não quer vir para cá, tal? E ainda com um pouquinho de dor no coração de ter ficado tão pouco tempo num lugar, eu falei, beleza, eu quero conhecer, eu quero conhecer. Eu conheci a Suzana e falei, olha, eu quero trabalhar com você, tá, beleza? E a gente falou, beleza. Foi aí que eu fui parar na África, né? Não, e aí a Suzana e você lideraram um movimento digital, digitalização assim, da agência, e lideraram também um movimento de Cannes, em que a África ficou em segundo lugar por um ou dois pontos. Um ponto atrás da Crispin Porter. E a gente sabe aí, um dia a gente conta as maracutaias que tiveram para a gente ficar atrás da Crispin Porter na época. Na época eu fazia parte da equipe do Domênico. Mas a liderança tua e da Su foi sensacional. Tanto que a Su, você hoje é um dos grandes nomes da publicidade nacional e está liderando aí um time com, sei lá, quantas pessoas? 100, 200, 300 pessoas? 170 pessoas. Isso, fora que a agência tem 400 pessoas. E a Su está super bem em Nova York há vários anos no Google. Exato. Né? Ou seja, essa estada na agência África do Nizam Guanais e do Gordilho, do Márcio Santoro, do Luiz e da Olivia, foi sensacional para você, né? Foi um baita momento. Né? Foi maravilhoso isso. E aí eu estava fiel ao meu princípio de ir para lugares que eu me permitia aprender e estar em contato com pessoas que podiam me ensinar alguma coisa. Então, assim... Ali é uma faculdade, né? Ali foi uma faculdade para mim. Para mim também. E eu lembro que eu cheguei no mesmo dia que grandes nomes da publicidade já consagrados. Então, eu lembro que eu cheguei no dia 6 de fevereiro de 2006... 20 de fevereiro de 2006. Eu cheguei do dia 16 de janeiro. Eu cheguei um mês antes. Você chegou um pouquinho antes. Um mês. E eu cheguei junto com o Ricardo John, com Edu Martins, com Flávio Weitemann, não sei se você conhece, com o Ricardo John. E eu vi todo aquele time de diretores de criação e caras com baita portfólio e com baita trabalho, com história já, com caras de sucesso. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Certamente foi um engano, certamente eu estou no lugar errado. Foi sem querer? Foi sem querer um pouco. Não, essa eu estava querendo estar ali. Eu estava querendo muito estar ali. Foi sem querer querendo. Na época o Peralta ainda estava lá, o Sérgio Gordilho estava lá e obviamente o Nizam estava lá. E eu pude... E eu falei, eu lembro que a gente fez um almoço nesse primeiro dia com todos esses diretores de criação, Marcinho Junior, Dedé Eia, grande amigo. E aí eu tava nessa mesa com todos esses caras e eu falei, meu Deus, cara, eu tô no lugar certo, porque eu senti a mesma coisa. Não, sério, eu era do interior, era de Curitiba e tava lá como redator nessa época. Eu era diretor de criação em Curitiba, mas dei um step back, né? Dei um passo atrás e entrei como redator e tal. E também tinha a mesma sensação. Ter o Nizam naquela fase, naquele momento... Gordilho, Peralta, Edu Martins, o Ricardo John. O Ricardo John é um fenômeno, né? É um cara incrível. Não, são todos profissionais incríveis. Assim, e o mais impressionante é que assim, eu talvez nunca mais eu tenho a oportunidade de trabalhar com tanto talento junto no mesmo lugar. Concordo. Porque se você olhar para todos esses caras hoje, todos eles têm os seus próprios negócios, eles são líderes em empresas, né, de equipes muito grandes. E ali a gente era um time só, né, de caras que eram muito afim e muito apaixonados pela publicidade. Então, foi uma experiência maluca, assim, onde eu via as ideias nascendo, onde eu via muita coisa acontecendo e aí eu aprendi mais uma coisa. Eu aprendi 1 milhão de coisas na África, mas eu aprendi mais uma coisa que mesmo com tanta gente tão talentosa e tanta gente tão experiente, você precisa de um cuidado constante de alguém acima delas, de um líder acima delas, para que elas operem da maneira correta, assim. Porque eu tinha essa ideia romantizada de que era só você achar as melhores pessoas que você pudesse e elas iam fazer a coisa acontecer sozinha, mas não, era importante você ter alguém ali o tempo inteiro apontando as pessoas para o lado certo, assim, é mais ou menos como a ideia de que
mesmo uma máquina que funciona, né, precisa o tempo inteiro, ela precisa ser, de alguma maneira, calibrada de tempos em tempos. Né? Não é à toa que você tem que ter num time, seja lá qual for, pode ser o Dream Team, você tem que ter o capitão, você tem que ter o técnico, você tem que ter o roupeiro. Exato. Você tem que ter o massagista. Exato. Cara, não adianta. A importância de um bom tráfego nessa época, porque um tráfego nessa época, a gente acho que tinha a agência, na criação devia ter 50 pessoas, 40, por aí, 50. Por aí. Depois cresceu, foi até, não sei quanto tem hoje, mas quando eu saí tinha umas 80, 90 pessoas. Todo mundo é um relógio, é um time. Comunicação funciona assim, né? Isso que você está falando é brilhante no sentido de entender o seu papel, né? Da gente entender o papel, de cada um entender o seu próprio papel. Exato. E liderança é algo que não funciona. Exato. Não funciona. Exato, não funciona. E a liderança ela pode ser feita de uma maneira soft e educada. A gente não está falando sobre estilo de liderança, mas sobre liderança. Não, eu acho que apontar todas essas mentes aí para o mesmo lado, né? Isso tem uma importância, né? E aí eu comecei esse desafio lá na África, né? De desenvolver o trabalho digital lá dentro. Mas não foi só digital. Foi de marca também, né? Também. Então, teve tudo isso. Aí que foi a transição para não é? Exatamente. Então, assim, eu tinha essa oportunidade incrível, não só de trocar com pessoas muito talentosas, mas de trabalhar com marcas muito... marcas de muita reputação, né? Marcas de muita credibilidade. Então, eu lembro que eu acho que por ser especialista numa disciplina, eu trabalhei com todas as marcas da agência, né? Isso também era uma oportunidade incrível. Então, assim, foi um lugar que me permitiu aprender demais e me desenvolver demais, né? E eu aprendi também muito sobre o negócio, sobre... sim, existe uma parte técnica, né? E esse, inclusive, é um erro comum, assim, a gente achar que a gente entende da técnica de um negócio, a gente entende do negócio. E não é verdade. E lá foi um lugar que eu aprendi sobre o negócio, sobre o que é necessário para uma grande ideia nascer e o que é necessário para se vender uma grande ideia, né? O esforço por trás de se vender uma grande ideia. Então, foi um lugar onde eu aprendi demais. Tem uma metáfora que a gente usava bastante lá, que as metáforas ajudam a gente a entender coisas simples, né? Tanto que Jesus fez sucesso com isso. Está aí até hoje emplacando, né? A ideia, na verdade, é uma parte de você com 7 anos, 6 anos de idade, que você precisa dar a mão e trilhar um caminho e entregar ela até o final. Porque se você não der a mão para a ideia e trabalhar e proteger ela e trabalhar para que ela vá para frente, porque as pessoas entendam e defender, mas defender com argumentos e tecnicamente, sim, com paixão, mas sem arrogância. A arrogância não está no nosso business. A arrogância na verdade, é um limite técnico ou humano de seleção natural. Então, na verdade, assim, não que a gente seja 2 anjinhos, não somos, mas existe mais a intenção e a vontade propositiva de que a ideia aconteça, claro, do que necessariamente uma coisa. Não, essa ideia é ótima. Não, você tem que provar 10 vezes. Uhum. Você tem que mostrar, você tem que, sim, passar às vezes por testes, você tem que defender, né? E tem uma hora que você tem que deixar. Algumas ideias acabam, morrem, não vão para o ar. Outras Exato. Conseguem ir para o ar. Exato. E assim vai. Até uma coisa interessante, né? Eu tinha feito uma campanha de final de ano para Itaú, acho que em 2011. Estava tudo pronta para sair e tal. Mas por algum motivo ela caiu. Isso a gente sabe, né? Filme de final de ano para banco é bacana. Você fez um maravilhoso ano passado para o Bradesco. Obrigado, sensacional, premiado. De desenho junto com a Zombie, não é isso? Exato. Maravilhoso o material. Exato. E você sabe o tanto que é importante. E eu falei, nossa senhora, poxa vida, que pena. Mas aceitei, né? Falei, não, poxa, por bem. E marca é assim mesmo. Né? Não, claro, vamos trabalhar. Se caiu, vamos fazer outro. Tal. E foi feito outro. Tal.
Mas na sequência veio um filme que me deu muita alegria, que foi O Bebê Dando Risada. Que estava sendo pré-testado desde novembro. E aí eu fiquei quieto também. Eu falei assim, não, pode, vamos ver. Aí todo mundo tirou férias. Saiu em fevereiro. E aí deu super certo, um sucesso absurdo. Eu acho que em termos de Itaú, de memória, de lembrança de marca, ele veiculou 10 dias em fevereiro. E foi lembrado em janeiro, acho que 10 dias em janeiro, foi lembrado em fevereiro, março, abril. Então, maravilhoso. Foi um hit, na verdade. E muito é disso, né? E isso a gente aprende, a humildade. Você como um monge tibetano, um lutador de Kung... Não, brincando, como um lutador de Kung Fu. Certo. Você incorporou esse tipo de coisa dentro da tua carreira? Esse tipo de disciplina. Voltamos a Bruce Lee. Ok, voltamos à água. Eu lembro que eu lembro que eu ganhei um prêmio quando eu estava na África. Eu ganhei o Young Lions na época, Young Creatives. O meu portfólio foi escolhido para representar o Brasil na competição de jovens criativos que acontece em Cannes todo ano. E você ganhou uma medalha lá em Cannes. Não, exatamente. Em Cannes você ganhou uma medalha. Eu ganhei uma medalha. Eu sei disso porque Manuel Publio Dias me disse isso ontem. Muito bom, muito bom. Professor Emanuel. Eu fui para Cannes representar o Brasil nessa competição e sim, eu venci a competição lá. Eu lembro que eu fiquei muito feliz. Aliás, essa história é muito boa. Conta pra gente. Eu vou contar essa história. Muito. Eu pautei minha carreira por lugares e pessoas que eu gostaria de trabalhar. E, obviamente, que o Nizam é uma pessoa com a qual eu gostaria de trabalhar. Obviamente. Porque ele era uma espécie de referência, ele era alguém que tinha uma série de lendas e mitos por trás. E, então, eu gostaria de aprender. Assim, eram histórias sobre campanhas que nasciam de uma hora para outra, né, e de poderes criativos, né, sobrenaturais. Então eu queria ver isso de perto, né? Eu queria um pouco desse mojo. Mojo. E o que aconteceu é que eu fui contratado para trabalhar na agência dele e eu fui escolhido para uma competição, né, quando eu estava na agência dele, e eu ganhei essa competição global, internacional. E aí eu voltei para a agência, né? Eu lembro que eu voltei para a agência e eu cheguei bem cedo nesse dia, assim, foi o primeiro dia que eu voltei de Cannes e tal, eu vim para a agência bem cedinho e fui trabalhar. E eu cheguei na agência, o Nizam já estava na criação. Lá no meio, assim. Aí ele me viu e falou, Dodô, vem cá. Ele me chamava de Dodô. Dodô, vem cá. Parabéns, porque você ganhou o prêmio. Então ele me deu um abraço, ele é mais ou menos 8 vezes a minha altura. Assim. Na época, ele era 2 vezes o tamanho ou ele já estava magro? Ele já estava magro época. E aí ele me abraçou e tal, e eu estava, obviamente, muito feliz. E aí ele virou e pegou um A3, uma folha de papel A3 na mesa do nosso amigo Paulo Coelho. Paulo Coelho, o grande Paulo Coelho. E ele falou assim, vou fazer um anúncio para você, para a gente veicular no meio mensagem. E aí ele fez uma silhueta minha, que não é muito difícil, porque eu sou careca, então ele fez uma pessoa assim, e falou assim, parabéns, Domênico Massareto, vencedor do Young Creatives 2006, Parará, Paraná. E ele me deu esse papel, que era um desenho, que eu me arrependo até hoje de não ter guardado. Eu deixei com o Paulo Coelho, perdeu. Então, assim, ele é nosso amigo, mas eu confesso que eu tenho essa mágoa. E ele me deu esse papel, com um anúncio que imagina, eu fui lá para trabalhar com esse cara e de repente eu ganhei um prêmio e o cara estava me dando parabéns e ele fez um anúncio para mim, ele falou que ia veicular esse anúncio no meio mensagem. Eu falei, meu Deus, E eu estava rindo de orelha a orelha e ele olhou para minha cara e falou assim, você está feliz, né? Mas a gente é criativo, a gente não gosta de uma opção só, vou criar mais opções do seu anúncio. Ele tomou de mim um anúncio e começou a fazer. Vamos fazer um anúncio aqui que não tem o seu nome nem sua foto? Vamos fazer assim, Young Lion, Young Don Lion. Aí ele me deu assim. Aí eu vou fazer outro. Vamos fazer uma foto sua de costa e a medalha, assim, a sua cabeça careca e a medalha. Aí me deu essa também. E ele começou a fazer um monte de coisa assim. Eu comecei a olhar, comecei a achar meio estranho. Aí ele olhou pra minha cara assim e falou assim: você não tá gostando desses com ideia, né? Isso é pra você entender uma coisa.
que quando a gente é o cliente, a gente gosta da nossa foto grande, do nosso nome. Põe a foto grande, E pô, essa foi sensacional. a maior lição de humildade que eu tive na minha carreira e, curiosamente, o maior exercício de empatia induzida que eu já vivi. Assim. Ele me colocou na cadeira do cliente na hora e falou assim, aprenda. Eu sei que você está feliz que você ganhou um prêmio, eu sei que você está se sentindo a última negresco aí do pacote, mas entenda que quando o cliente é cliente, ele não quer ideia, ele não quer prêmio, ele não quer porra nenhuma. Sensacional, cara. Sensacional. Ali era uma universidade, né? Foi era muito bom. Tanto que eu saí de lá para começar o meu negócio. E aí você abriu o seu negócio. Sem querer. Muito bom. Sem querer você abriu um negócio. Eu vou te contar por que foi sem querer. Não, mas antes disso, okay. Eu dei uma leve introdução do que você e a Suzana lideraram lá na agência e tal. Quantos leões foram? Na África? A gente, em 2007, a gente ganhou 5 leões, 5 Cyber Lions. E a gente fez 16 shortlists. Por que Cyber Lions? Porque para acelerar o desenvolvimento de comunicação digital na África, o Nizam falou assim, a África é uma agência que não escreve em prêmios, a gente não participa de festivais, mas eu vou abrir uma sessão para os festivais digitais. Perfeito. Né? E na época o festival digital era o Cyber Lions, e ele falou assim, olha, todo mundo que quiser ter uma ideia aí ou desenvolver um projeto ao longo do ano para a gente inscrever no Cyber Lions, né, no festival de Cannes na categoria digital, vocês estão bem-vindos. As outras categorias a gente não vai inscrever. Isso até foi uma baita lição, porque, na verdade, ele não escrevia porque ele não gostava de prêmios ou ele não gosta de prêmios. Ele não escrevia porque ele achava nisso uma vantagem comercial qualquer, de modelo de negócio da empresa dele, da África, não é? E que ele, nessa vantagem comercial, enfim, ele fazia o business dele. Mas ele não tinha isso como não participar como uma coisa ruim. Eu digo isso porque de vez em quando aparecem umas pesquisas, aparecem umas coisas dizendo que prêmio não vale a pena, ou isso, aquilo, enfim. Mas é como se fosse falar que o Oscar não tem relevância nenhuma, quando na verdade tem uma baita relevância. Né? Mas enfim, e aí você foi para sua própria agência? Não, o que aconteceu? Eu já estava 2 anos na África, né, já tinha aprendido muito. Mas o que acontece, e acontece mesmo, né, é que foi me dada tanta estrutura e tanta oportunidade que a África digitalmente estava à frente do seu tempo. Olha só. E até parece soa meio arrogante dizer isso, mas não é. Tem um lado muito triste nisso, né? Foi feliz porque, pelo amor de Deus, era o cúmulo do privilégio. Sim. Mas era triste porque a gente tinha ideias que a gente não tinha infraestrutura digital e nem clientes capazes de aprovar aquilo naquele momento, né? Então a gente estava mais avançado do que a nossa infraestrutura no país permitia e os nossos clientes estavam preparados para entender e comprar essas ideias. Entendi, né? Entendi. Isso, para mim, era um pouco frustrante. Então, assim, eu passava a semana criando ideias que eram super digitais, mas que, se eu estivesse num país como os Estados Unidos, essas ideias poderiam ganhar a magnitude que elas tinham o potencial de ter. Mas no Brasil elas não poderiam. E aí entra tanto a capacidade de entendimento quanto a infraestrutura de banda. É isso que você está dizendo? Exatamente. Né? Até a penetração, né, de digital na população, tal, as pessoas com computador na época, as pessoas com aparelho celular. Então, era muito frustrante para a gente, porque eu tinha toda a oportunidade do mundo de aprender com os melhores lá fora e de fazer com os melhores aqui no Brasil, mas eu não tinha como dar vazão para isso. Isso era muito frustrante para mim. Então, foi um lugar onde eu criei muito, mas coloquei muito pouco na rua por estar no lugar certo, na hora certa, mas no lugar certo, mas na hora errada. Entendi. Né? Eu estava no lugar certo, na hora errada, de alguma maneira, né? E aí, o que aconteceu? Eu tinha um amigo que trabalhava lá comigo, que era o Igor Puga,
e que tinha saído da África para ir para Liu Lara. Ele foi para Liu Lara e ele estava lá há um tempo e tal, e a gente se encontrou, né, para conversar, 2 amigos conversando. E ele falou, e aí, meu, como é que tá lá? Eu falei, putz, cara, eu tô bem, mas eu tô meio frustrado, porque o meu trabalho não vai pra rua, tal, só que eu também não quero sair do país, porque eu gosto muito de morar no Brasil, eu gosto muito de trabalhar no Brasil, então... E também eu não sei se existe um outro lugar onde eu possa fazer o trabalho que eu quero fazer hoje, né? Eu gostaria de fazer uma coisa que eu não sei se eu vou conseguir fazer hoje, né? Às vezes eu penso que a melhor coisa que eu poderia fazer hoje era abrir minha própria agência, mas eu nem sei como fazer isso. Ele falou, você está falando sério? Eu falei, talvez, por que você está perguntando isso? Tal. E ele falou, não, eu estou num lugar que é na Liu Lara, e o Luiz Lara, ele quer abrir uma agência digital. E ele perguntou para mim, você abriria uma agência digital? Eu falei, olha, eu abriria se a gente tivesse um criativo digital. Mas o único criativo digital que eu conheço está lá na África, feliz. E super bem, né? Aí eu falei, poxa vida, por que você não pergunta então pro cara? Porra, meu. E aí ele falou o seguinte, falou, então vamos lá conhecer o Luiz Lara. Eu fui lá conhecer o Luiz Lara, que é um outro super nome da propaganda, um super gênio da propaganda. Na época ele era sócio do Jax Lilkovics, que era outro gênio da propaganda. Eu fui lá conhecer os dois e eu tive uma ótima conversa, né? Obviamente, o Jax, ele era o responsável pela criação, pela ideia toda, então ele via, né, nessa oportunidade de começar um negócio novo, tinha um charme por trás disso, de fazer essa startup. E o Luiz Lara estava preocupado com os negócios, né? Ele queria saber, mas vocês vão conseguir fazer? Vocês vão conseguir tocar esse negócio? Você tem alguma experiência de gestão, né? E eu não tinha nenhuma experiência de ter uma empresa, nunca tive nada. Eu tive um cachorro até então, na minha vida, né? Foi a única coisa que eu tive até então, era um collie. E depois teve um porco, mas essa é outra história. Essa é uma outra história. E aí, ele falou, olha, Domênico, eu gostei de você. Muito boa essa conversa, você parece que sabe o que está fazendo, você parece que sabe o que está falando, você tem prêmios, você é talentoso, gostei de você. Vamos continuar essa conversa, mas tem uma coisa, a Liu Lara está sendo adquirida por um grupo internacional. Eu vou te pedir um favor, eu vou te pedir para você me contar essa ideia de agência que você teve para essa pessoa que está vindo do global aqui, comprar a gente, e aí você conta essa ideia, e aí se der certo, se a gente puder fazer negócio, a gente faz negócio. Eu falei, tudo bem. Quem é o grupo? Ele falou, o grupo TBWA. Eu falei, poxa vida, olha só que curioso. Eu estava numa agência no começo da minha carreira e ela foi comprada pelo grupo TBWA. Então eu conheço esse grupo. E até veio um gringo para te cumprimentar. Que era o chefe das Américas, tal, veio, o pessoal estava, eu conheço. Esse grupo é um grupo muito legal, beleza. Tudo bem, então o dia que for rolar a reunião eu te aviso, beleza. Passa uns dias, o Luiz Lara me liga. Tudo bom, Domênico? Aqui é o Luiz Lara e eu quero te contar que vai rolar aquela reunião. Só que é o seguinte, você fala inglês? Eu falei, eu falo inglês. Ele falou, não, aqui vai vir o presidente mundial da TBWA aqui conversar e você vai ter que apresentar a imagem. Tudo bem por você? Eu falei, tudo bem, beleza. Cheguei lá, fiquei esperando, né? A reunião estava marcada para 6 da tarde e 6 da tarde nada, 6:30 da tarde nada, 7 da noite nada. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu estou no lugar certo? Porta trancada, de repente, 7:10 da noite, abre a porta, sai o Luiz Lara. Tudo bom, Domênico? Entra aqui, vamos conversar, tal. A hora que eu entro na sala, eu olho para o presidente mundial da TBWA. Era o cara que veio pro Brasil. Meu Deus do céu, que história. Fudido. O Luiz Lara. Fudido. O Luiz Lara me apresenta para ele e falou assim: Tom, o nome dele era Tom Carroll, né? Tom, conheça o Domênico. Esse é o Domênico, né? Eu quero que você conheça a pessoa. O Tom Carroll olha para mim e fala assim: Luiz, você é o novato aqui. E aí o Tom Carroll me dá um abraço, vira pro Luiz e fala assim: se aquele negócio que você me contou é com esse garoto, eu acho que a gente não precisa mais conversar, a gente pode sair para beber. Sensacional! E foi assim que eu abri uma agência sem querer. que se chamava? ID TBWA. Resuma o nome. ID era uma agência digital cujos sócios eram o Igor e o Domênico. Isso, é o ID Igor, D de Domênico, é o ID, né? Exatamente. TBWA. Que é uma...
colocar as iniciais e colocar o próprio nome na porta é uma coisa gigantesca no nosso mercado, e você conseguiu isso relativamente novo, vocês dois, né? Eu tinha 29 anos na época. Sensacional. E eu me considerava alguém que começou na carreira tarde, porque eu já tinha 23, 24 quando eu comecei, então foi uma correria, foram 5 anos até isso acontecer, né? E isso aconteceu dessa maneira. Aí o curioso foi o seguinte, eu queria fazer uma agência nova, uma agência digital. E o que acontece é que em 2007, né, isso eu estou falando de julho de 2007, meio de 2007, o digital ele era muito diferente. Então, assim, para começo de conversa, os nossos telefones celulares, eles ainda tinham teclado, porque o iPhone só nasceu no final de 2007. Não, foi no dia 21 de junho de 2007. Mas ele não existia ainda. Absolutamente. À venda, Ele foi lançado no dia 21 de junho de 2007. E começou a ser vendido no final do ano. Exatamente. Então a gente ainda não tinha. O digital era uma coisa muito maluca naquela época, né? E uma agência... Era desktop, não era mobile. Exatamente. E uma agência digital em 2007 no Brasil, ela era uma empresa que ela basicamente vivia de tecnologia, de produção de tecnologia. Então ela fazia sites, ela fazia peças digitais, ela era especialista na infraestrutura para que uma campanha digital acontecesse. E a nossa ideia, o nosso modelo de negócio era fazer uma agência digital que fosse como uma agência. Que comunicasse. Então a gente tinha basicamente duas grandes áreas, uma sobre a responsabilidade do Igor e outra sobre a minha responsabilidade, que eram estratégia de canais digitais, né? Porque o Igor era um profissional de mídia de informação, e estratégia criativa digital, porque eu era criativo de informação. Né? E, então a gente não tinha ninguém de tecnologia, a gente tinha as pessoas nessa estrutura que cuidavam de disciplinas que eram, de alguma maneira, compatíveis com agências tradicionais. Então eu tinha um produtor, né, para cuidar dos materiais, eu tinha um atendimento, eu tinha um mídia, eu tinha os criativos, mas todos eles tinham um conhecimento digital, essa era a diferença. Então a gente era fluente o suficiente para demandar para especialistas em digital tudo aquilo que a gente precisava para criar as nossas estratégias de comunicação de marca no ambiente digital. Então era um modelo muito diferente na época. A própria Click tinha muita produção ainda, a parte muito grande da receita da Click ainda dependia de produção digital naquela época, de tecnologia naquela época. Daí a gente lançou a ID com um modelo diferente, que era a gente só quer fazer comunicação em ambiente digital. Bom, e eu sei que você ficou 10 anos na sua própria empresa. 9 anos. 9 anos na sua própria empresa. E aí aconteceu alguma coisa que foi completamente sem querer, mas que a gente pressupõe que foi sem querer. Foi sem querer. Nessa narrativa hoje incrível que a gente está aprendendo um monte de coisa. E o que aconteceu depois disso? Eu fiquei 9 anos lá, e o curioso foi que a comunicação digital se transformou muito nesses 9 anos. Então, no começo da ID, a gente fazia basicamente campanha digital e sites, né, ou ambientes proprietários da marca no ambiente digital. Com o passar do tempo, né, o Google e o Facebook eles se tornaram players dominantes nesse mercado. Então, o conceito de social fez com que eu tivesse que transformar parte do meu time especialista numa nova disciplina que era conteúdo, né? que eram conversas de marca, não eram mais mensagens monodirecionais de marca, elas não iam só da marca para o consumidor, mas era uma conversa mesmo. Né? Eu tive que mudar um pouco, né, o escopo do meu trabalho um pouquinho depois, uns 2 ou 3 anos depois, ali em 2012, 2013, eu comecei a pensar campanhas que elas trafegavam do ambiente digital para o físico, para o digital. Assim. Então, eu tinha que pensar que o consumidor é um só e ele tem contato com todos os meios digitais e os meios não digitais. E eu tinha que pensar campanhas que operavam nessa transição. Né? Isso também tinha... Mas você já fazia um pouco isso, sempre fez na África. Exatamente. Você fazia filmes, você fazia tudo. Exatamente, você não fazia... mas agora, 5 ou 6 anos depois, eu já tinha a infraestrutura que eu precisava para que isso acontecesse de fato. Entendi. Né? Então, curiosamente, isso começou a poder acontecer de verdade. E, obviamente, toda a complexidade de colocar isso de pé, ela precisava ser operacionalizada. Assim. Então, eu tive muito esforço envolvido em
em fazer isso acontecer, assim, né? Em fazer essas ideias tomarem vida, porque não existe nada disso era um produto de prateleira na época, né? Eu passei 9 anos na ID pagando o preço do pioneirismo, que é, olha, tem uma coisa nova aqui, legal, deixa eu entender isso aqui, deixa eu ser um dos primeiros a fazer algo para isso aqui. Entendi. E eu fui fazendo isso disciplina digital após disciplina digital, né? De repente o celular se torna o meio de comunicação dominante do planeta, a gente não consegue se desgrudar dele. Como é que eu lido com isso? Aí vem a mídia programática e as campanhas de performance, como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com tudo isso? E aí eu fui transformando a agência durante esses 9 anos, né? Até finalmente decidir que eu ia sair. Mas muito provavelmente durante esses 9 anos, até pelo pioneirismo, pelo que eu entendi de tudo que você falou hoje, você deve ter aprendido muita coisa. Imensas. Muita coisa. Então, eu acho que no meu período de ID, o meu maior aprendizado foi de fato ser um empreendedor ou sei lá, um empresário. Aqui, empresário, você fala empresário, parece que é alguém importante, muito rico. Eu não sou nem importante, nem muito rico. Mas eu entendi... empreendedor. Eu entendi o que é geração de valor, assim, né? Eu lembro que eu geralmente, às sextas-feiras, eu tô só o pó. Eu sou uma pessoa da manhã, eu sou uma pessoa das segundas-feiras, tal, e a sexta-feira eu já tô só o pó. Eu lembro uma vez que eu tava indo embora numa sexta-feira, eu tava muito, muito cansado, assim, porque eu uso toda a minha energia durante a semana, né? Então, a sexta-feira eu tô... E eu fui pegar o elevador e de repente chega o Zé Luiz, que era o meu diretor financeiro na época, e eu pensei assim, meu Deus, o Zé Luiz vai querer conversar agora no elevador e eu não sei se eu tenho energia para conversar com o Zé Luiz, eu estou muito, muito cansado. Aí o Zé Luiz vira para mim e fala assim, pô, Domênico, eu queria te dar os parabéns. E eu falei, caramba, porque quando você é chefe, você não recebe nem parabéns, nem obrigado. Parece que a sua obrigação é cuidar de todo mundo. Exatamente, né? Eu queria te dar os parabéns, cara. Eu falei, poxa, Zé, obrigado, né? Por que você está falando isso? Ele falou, cara, eu não sei se você tem consciência, mas a sua empresa gera valor para que cada pessoa que trabalha nela, outras 2,5 pessoas lá fora, vivem desse valor que a sua empresa gera. Você sabia disso? Incrível isso. E na época eu falei, caramba, eu tenho 100 pessoas na empresa. Então quer dizer que tem 350 pessoas que dependem do valor que a minha empresa gera. Então eu fiquei muito emocionado com o tamanho desse impacto e com o tamanho dessa responsabilidade. Assim, eu fiquei feliz, né, de saber. Isso é uma coisa que eu comecei a entender que quando você está numa posição dessa, por mais que seja uma empresa pequena, uma empresa de 100 pessoas, não é uma empresa grande comparada com tudo que existe no mundo, assim, mas você tem uma responsabilidade, assim, você tem uma... Então não é mudar de ideia de uma hora para outra, são pessoas que estão ali, né? Você não pode desistir das pessoas tão fácil, você tem que tentar ajustar as coisas, tentar criar essa condição para que esse valor continue a ser gerado, para que os negócios continuem acontecendo, para que as marcas continuem comunicando. Então, eu acho que esse foi o maior aprendizado desses 9 anos de agência, assim. Agora, eu tenho uma história boa, eu não sei como é que a gente está de tempo, mas Cara, eu sou dono do tempo. E como dono do tempo, eu te digo, temos todo o tempo. Maravilhoso. Eu tenho uma história ótima do meu primeiro dia de agência, né? Porque... Do começo da carreira ou da ID? Da ID. O primeiro dia de agência. Então, o primeiro dia da minha agência, né? Da sua Porque agência. O que aconteceu? Ela foi uma startup com um grupo internacional, né? Com um grupo multinacional. E isso trouxe para a gente uma série de possibilidades e oportunidades. Então, a primeira delas era assim, a gente estava entrando com o trabalho, eu e meu sócio, a gente estava entrando com o trabalho, mas a gente tinha uma infraestrutura, a gente tinha uma sede linda na Vila Olímpia, né? Toda novinha, toda reformada, com mesas novas, com cadeiras novas. Eu tinha uma sala que era inteira de vidro e ela ficava no meio da agência, no fundo. Então, quando você entrava na agência, estava eu lá, na minha sala de vidro, né? Então todo mundo podia me ver, eu podia ver todo mundo, eu podia liderar esse grupo a partir desse lugar, estava tudo perfeito. E eu sempre fui uma pessoa que acorda muito cedo, chega muito cedo no trabalho, e eu lembro que eu cheguei às 7 da manhã nesse dia, porque às 9h30 a gente ia ter a inauguração da nossa agência, de fato, né? E eu estava muito feliz com isso.
Então eu cheguei, deixei tudo pronto, tal. Um pouco depois chega o Igor, que era o meu sócio e tal. A gente começa a combinar como é que vai ser o papo com o time e tal. Começa às 9 horas da manhã, começa a chegar alguma pessoa, chega outra. 9h30 tava todo mundo lá. E a gente faz aquele discurso de inauguração da agência e a gente conta sobre o que é esse lugar, o que é a nossa missão, o que a gente acredita e por que eu acho que a gente vai fazer um baita trabalho. E de repente eu boto todo mundo para trabalhar e entro na minha sala e começo a criar. Então, no meu primeiro dia de trabalho, eu peguei um job e fui lá para o meu computador ter ideias, né? E beleza. E, obviamente, eu estava muito feliz. Era um dos dias mais felizes da minha carreira, tal. Eu estava super inspirado e eu estava trabalhando muito. E, de repente, eu olho para minha porta de vidro e vejo o Caio do lado de fora. Caio era um diretor de arte ainda júnior, ainda iniciante, mas muito, muito talentoso. E ele estava trabalhando num outro projeto, de um outro cliente. Eu olhei para o Caio ali e falei, caraca, se eu parar agora para falar com o Caio, eu vou perder aqui a minha concentração, vai demorar muito para eu voltar para isso aqui. Eu estou super inspirado, as ideias estão fluindo, e eu sei que ele está trabalhando num outro projeto de um outro cliente. E isso vai ser muito difícil depois para eu voltar para o meu projeto, tá? Mas por outro lado eu sou o chefe dele, ele precisa de orientação, eu sei o que ele está fazendo, eu até já imagino o que ele precisa, eu vou orientar ele criativamente no trabalho dele, eu vou ajudar ele na campanha dele, porque talvez seja isso que eu tenho que fazer como líder, né? Como gestor. Eu olhei para ele e falei, fiz um sinal para que ele entrasse na sala, tal. Falei, Caio, entra. O que aconteceu? O Caio entrou na sala e falou, chefe, acabou o papel higiênico. E eram 11 da manhã. Então, das 9h30 da manhã às 11 da manhã, acabou o papel higiênico. Um rolinho de papel higiênico acabou. E foi maravilhoso isso para mim. Essa foi uma alta lição de humildade, assim, porque eu já tinha uma certa experiência na publicidade. Eu já tinha muitos leões, muito sucesso, reconhecimento. Trabalhei com muita gente boa, já tinha minha própria agência e eu nunca parei para pensar de onde vem o papel higiênico de uma agência. Né? E esse era um problema novo com o qual eu ia ter que lidar. Né? Eu também fiquei curioso de pensar o quanto papel higiênico as pessoas consomem em 2h30, né? Então, em 1h30, na verdade. Então foi uma lição. Foi uma lição muito importante para minha carreira. Muito bom. Sensacional. Foi muito maravilhoso. E aí o que aconteceu? Eu tive 9 anos maravilhosos na ID. O Igor teve 7 anos. 2 anos antes de eu sair, ele saiu. Né? Ele falou, cara, eu tô pensando em sair e tal. E eu falei, meu... É da vida. Exatamente, tá tudo certo. Exatamente, né? E aí ele saiu. Quando ele saiu, eu falei, puxa, isso aqui acho que está perdendo um pouco o sentido para mim também. Acho que eu também deveria começar a pensar em sair. Eu não tenho pressa. Então eu vou começar a fazer uma transição muito lenta, né? Tanto que a minha transição durou 1 ano e meio, quase 2, assim, até eu decidi que eu queria sair de fato. Eu fui organizando a agência para que ela pudesse ocupar o espaço que ela tinha que ocupar, com a mesma missão anterior de 9 anos atrás, porque o que acontece é que o mundo inteiro e a comunicação inteira ficou tão digital que aquilo que eu fazia 9 anos atrás era o que todo mundo fazia. Então, é sobre isso um pouco que é interessante dizer, né? A palavra digital, por si só, ela não é... Ela foi usada há muito tempo, muitos anos, e a gente aprendeu como algo especial dentro de um ecossistema. Porém, hoje essa palavra não faz mais sentido, porque essa palavra é o ecossistema. Uhum. Digital é o ecossistema em que a gente vive hoje. A gente vive hoje simplesmente num mundo completamente digitalizado, na era da atenção. São, 200, 300 checadas no celular por dia, imensas mensagens, conteúdo o tempo todo, conversas o tempo todo. E é um pouco isso, né? Hoje, na verdade, o que você passou o tempo todo, pelo que você descreveu, evangelizando e ajudando outras empresas a conquistar, mesmo a sua empresa a liderar, hoje ela é o mainstream.
Hoje, Exato. hoje ela é o mainstream. Tanto que você está numa agência hoje com 400 funcionários, que é o mainstream, que é a Publicis. Exato, Não é? exato. O que eu fiz, assim, antes de sair da ID foi o trabalho de desenhar o que ela deveria fazer ou como resgatar a proposta de valor original dela, que era... Em 2007, ela era pioneira, ela buscava coisas que mais ninguém fazia, né? E ela deveria voltar a fazer isso. E eu fiz uma série de discussões, tanto com o Luiz Lara, quanto com a Camila Costa, que hoje é a CEO, né, que foi a pessoa que eu contratei para ser a CEO na saída do Igor. Uma série de discussões que colocavam a ID nessa posição de uma entidade, um organismo capaz de fazer coisas que outras agências não faziam, exatamente para ela poder ser complementar dentro do grupo ali, né, e poder operar em harmonia e complementaridade com a Alio Lara. Quando eu senti que esse trabalho estava feito, aí eu me senti confortável de sair. E aí eu tive Foi o lugar onde você ficou mais na sua carreira, não é? São 9 anos. 9 anos. É uma vida, 9 anos. É mais do que um ciclo, né? Exato. E aí o que eu fiz? Eu falei, olha, eu falei pro Luiz na época, eu falei, Luiz, eu tô bem, meu ciclo tá completo, eu sou eternamente grato por tudo que você me ensinou. Você me ensinou a ser um empresário, né? Você me ensinou sobre geração de valor, sobre como você cuida das pessoas e tal. E tá tudo bem, eu tô feliz, eu tô saindo para parar um pouco, eu vou dar um tempo, eu vou parar, né? Eu vou dar um tempo, eu vou... Reavaliar na nossa profissão sempre é bom. Sempre é bom. Eu falei, putz, tem tanta coisa que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de fazer uma viagem pela Patagônia, que eu não conheço. Eu gostaria de fazer um curso de gastronomia na Itália, porque eu amo cozinhar. Então, Você cozinha bem? Eu tenho bons feedbacks, Pô, assim. Maçareto tem que... Eu tenho bons pratos, assim. Eu me orgulho de algumas coisas. Tipo, assim, um prato principal. Eu entraria numa competição de bolonhesa e de molho bolonhesa e me sairia muito bem, eu acho. Muito bom. Minha pizza é bem honesta, eu diria. Né? Eu acho que eu sei fazer essas duas coisas muito bem. Entre a pizza do Faustão e a sua, ou você prefere a sua? Acho que eu sou mais a minha. Se tiver que apostar dinheiro, eu vou apostar na minha. Muito bem, Maçareto. E aí eu falei pra ele, eu vou parar por um ano, sei lá, eu vou dar um tempo. Eu tô bem, eu trabalhei durante 9 anos, eu preciso dar uma... E aí... Eu fui, eu saí da agência numa sexta-feira, né, no final ali, do meio para o final de 2016. Eu fui para casa e uns 4 ou 5 dias depois, eu ia dar uma palestra, porque tinha tido o Festival de Cannes em 2016, onde eu fui jurado na categoria Mobile. Certo. Jurado brasileiro e tal, tive uma experiência muito boa, aprendi muito lá, inclusive, foi uma aula para mim, assim, foram discussões ótimas e como gestor e como líder de um negócio, né, fazia muito tempo que eu não parava uma semana só para discutir criatividade 100% do meu tempo, né, então foi uma experiência muito legal. E aí o que acontece? O Festival de Cannes, ele é representado no Brasil pelo jornal Estado de São Paulo. Perfeito. E na semana seguinte... O Estadão tinha promovido um evento para que os jurados pudessem contar sobre a experiência que eles tiveram. Eles chamam de Cannes Winners, né? Exatamente. Onde os jurados Exatamente. E eu fui lá palestrar sobre a minha experiência, né? Aí, isso foi uns 5 dias depois de eu ter saído da IG. Cheguei lá para palestrar, estava testando meu keynote, minha apresentação. Chegou o Hugo Rodrigues, então presidente da Publicis Brasil, e falou... Donzinho, meu irmãozinho, tudo bem? Como é que tá lá? E eu falei, poxa, não tá mais, né? Na época eu chamava ele de presida. Eu falava, pô, presida, não tá mais, né? Grande presida. Eu chamava ele de presida porque ele foi o meu colega de profissão que virou presidente, acho que antes de todo mundo, né? Sim. E quando ele virou presidente, eu mandei uma mensagem para ele falando assim, nossa, presidente, cara, o amigo presidente e tal. Então ele virou uma piada interna nossa. Ele falou, como é que tá lá? Eu falei, não tá mais, eu saí, eu vendi a agência semana passada. Ele falou, é mesmo? Vamos conversar. E o que aconteceu foi o seguinte, eu fui conversar com o Hugo
E eu fui conversar com algumas outras pessoas nessa época também, porque quando saiu a notícia de que eu tinha vendido a agência, algumas pessoas me chamaram para conversar e tal. Todas as pessoas com as quais eu conversei me falaram assim, olha, nós vamos fazer tal coisa, né? Porque você é bom nisso, eu sou bom nisso, então nós vamos fazer tal coisa. Aí fui conversar em outro lugar, nós vamos fazer tal coisa, nós vamos fazer tal coisa. O Hugo foi a única pessoa que falou assim, tá aqui como a gente vai fazer alguma coisa. Eu falei, caraca, ele foi a primeira pessoa que não me falou o que eu ia fazer. Ele falou como a gente ia fazer. Isso significou muito para mim. Eu falei, acho que eu posso aprender alguma coisa nesse lugar. Então, meu sabático durou mais ou menos uns 5 dias. Uma boa, assim, para a tua trajetória foi um bom tempo. E foi assim que eu fui parar, sem querer, na Publicis Brasil. Ai, meu Deus do céu. Ele falou pra mim, eu tenho uma oportunidade aqui de você... Não, e o Hugo é ótimo, é divertido. Você sabe, Domênico, só para você tomar mais um muito trago, obrigado. Porque senão você vai ficar com a garganta seca. O Hugo é engraçadíssimo, porque ele é um grande tirador de sarro, né? E a gente se conhece desde quando ele não tinha aquela juba. Eu conheço ele. Ele era redator, e eu também era redator eu era redator em Curitiba na Master, ele era redator na Salles, na época, há muito tempo atrás. Então a gente se conhece há muito tempo e tal. A gente tem amizade e tal. E a nossa agência chama Tech & Soul. Certo. Só que em Cannes esse ano foi engraçadíssimo, porque ele falava, não, é a Track and Field. Aí virou... Aí virou Track and Field, né? Não, Hugo, a Track and Field está aí no meio. Então, e a Track and Field? Então é engraçadíssimo, né? Sensacional. O Hugo é um cara incrível. Não, foi maravilhoso, maravilhoso. Assim, e ele fez esse convite generosíssimo para mim de ocupar o cargo de Chief Creative Officer, né? Que hoje é uma função... o cargo é Chief Creative Officer, mas é uma função de Senior Management, né? de gestão geral de uma disciplina, né? Dentro da companhia, né? Da disciplina criativa. E foi uma experiência muito bacana, assim, porque era um time, de novo, era tudo que eu sempre busquei na minha carreira. Um time super talentoso, super experiente, a oportunidade de trabalhar com grandes marcas e ter ideias para grandes marcas. E o Hugo, que embora fosse um colega da profissão, né, do qual eu me tornei um amigo instantâneo, a gente não teve muita convivência. Então eu não conhecia o Hugo, né? Eu conhecia o Hugo de festivais e de conversas rápidas. Eu não sabia quem era o Hugo de fato. E a gente se conheceu trabalhando, assim. Foi uma experiência muito bacana, porque ali eu vi o quão apaixonado e empenhado alguém pode ser por alguma coisa, assim, né? Eu vi de perto, eu acompanhei de perto a paixão que ele tem por essa profissão, assim. Ele é realmente muito empenhado em aprender. Ele é humilde, assim, quando ele não sabe, ele não fala que ele sabe, ele fala, isso eu não sei, me explica o que é isso que você está falando. Isso é uma das maiores qualidades sobre uma pessoa, quando a pessoa não sabe e admite que não sabe. Aprendi isso de diversas maneiras, mas não foi nenhuma, mas várias vezes em que eu cheguei para apresentar campanhas e a frase que eu tinha é: errei na mosca, esqueça, assumo o meu erro, está tudo errado o que eu apresentei, vou fechar, vou terminar no meio da apresentação, entendemos tudo errado, esqueça. E isso não foi nenhuma nem duas vezes, várias vezes, mas aprendi, obviamente, isso com gente muito melhor que eu. E eu admiro muito isso, porque, na verdade, a nossa profissão não é sobre ter razão sobre nada. Quem tem razão acabou a profissão há 20 anos atrás. Não. A profissão nossa é sobre ter sucesso. E para ter sucesso, muitas vezes você tem que voltar atrás, você tem que assumir que não sabe. Você precisa, principalmente, entender que você pode até não saber ainda, não ter entendido ainda, mas nem tudo aquilo que o cliente te diz também é verdade e nem tudo aquilo que ele diz é necessário para ele ter sucesso. Então, é uma química e é um equilíbrio absolutamente sem fórmula,
mas que você tem que ir tocando e levando e saber as suas limitações e se cercar de gente boa é fundamental, né? Sem dúvida, sem dúvida. E ele é essa pessoa, ele foi essa pessoa, a pessoa que ensinou um pouco sobre, cara, às vezes você precisa olhar os detalhes mesmo, assim, existe um pedaço da gestão que é microgestão mesmo, assim, e talvez esses detalhes, ou esses alguns detalhes, sejam os detalhes que dão a personalidade desse gestor especificamente, né? Gestão todo mundo pode fazer se você se empenhar e se você treinar. Mas são esses detalhes que só você está vendo que fazem essa gestão pessoal e única de cada um, assim. Isso é uma arte, né? E como arte, eu acho que é algo para a gente já fica o convite para a gente reexplorar essa história sobre gestão e sobre... Mas, cara, na verdade, assim, vamos ser franco aqui. O cartão acaba em 7 minutos. Eu juro que eu vou resolver essa história. Eu juro que eu vou resolver. No episódio 20 vai estar resolvido e você vai voltar para falar com a gente. Perfeitamente. E cara, eu acho assim, o manual prático, Domênico, só para reforçar, é um conteúdo que assim, durante muito tempo eu dei muita palestra no Brasil, não sei se você também deu, acho que você também falou com um monte de gente. E, cara, falta às vezes um canal direto como esse para falar com as pessoas que não só são do mercado de São Paulo, que legal, bacana e tal, mas também são do interior como você. Eu sou de Rio Preto, você é de Jundiaí. Certo. A gente vai para o Brasil todo e fala... Então, eu queria agradecer demais, cara. Você estar aqui e ter dividido... Espero que um dia você divida a bolonhesa também. Vamos combinar isso. Porque até hoje eu não conheço essa bolonhesa. A gente tem leões divididos, mas não tem bolonhesa. Poxa vida. Temos que resolver isso. Já temos alguns drinks e um podcast. E eu queria agradecer demais, Dom. E, cara, muito obrigado. E, vamos conversar mais sobre... Hoje a gente falou um pouco sobre criatividade, mas eu acho que mais sobre personalidade. Foi um ótimo papo, não tenho como agradecer. Cara. Não, eu que agradeço essa oportunidade, esse espaço e parabéns pelo trabalho que você está fazendo, que de verdade é muito bonito. Eu realmente eu dou aula de criatividade, eu palestro muito sobre criatividade e eu sei a importância de você levar informação para quem está ali tentando entender como as coisas funcionam ou tentando... avançar nessa jornada profissional que é tão bacana, assim, né? E essa é uma maneira de você falar com muita gente, então... E a gente é apaixonado por isso, é muito legal comunicar, né, cara? Exato. Falar e conversar e comunicar, enfim. Maravilhoso. Fantástico. Lindo. Obrigado, velho. Valeu.